Olá, boa noite. Novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro diz que o Ministério do Trabalho será extinto e incorporado a outra pasta. O União Brasil desta quarta-feira, 7 de setembro, você vai ver também. Após incertezas, governo do Ceará assina ordem de serviço para a retomada das obras da linha leste do Metrofor. A perspectiva é que tenha 200 mil pessoas por dia sendo transportadas nessa linha leste. Doe sangue, doe vida. Hemóce lança campanha especial. A nova campanha marca também o início das comemorações para a Semana Nacional de Doação de Sangue. E tem ainda a alegria da melhor idade. Voluntários do Senac visitam lá Recanto Sagrado Coração. Gosto, pelo menos anima mais, né? Isso e muito mais a partir de agora, nesta edição do União Brasil, que já está no ar. O presidente Michel Temer informou nesta quarta-feira ter convidado o presidente eleito Jair Bolsonaro a acompanhá-lo em viagens internacionais que fará até o final deste ano. A posse de Bolsonaro está marcada para 1º de janeiro e o presidente eleito não informou se vai aceitar a participação nas viagens. Temer fez um pronunciamento no Palácio do Planalto ao lado de Bolsonaro após eles se reunirem. O encontro marcou o início formal da transição de governo. Na agenda de Temer, tem o encontro do G20 na Argentina, uma viagem ao Chile e também a cúpula ibero-americana na Guatemala. Ainda nesta edição, voltamos a falar do futuro governo Bolsonaro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,45% em outubro, após ter registrado alta de 0,48%. Foi o que divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar da desaceleração em relação ao mês anterior, trata-se da maior taxa para o mês desde 2015, quando o IPCA ficou em 0,82%. No acumulado de 12 meses, o índice ficou em 4,56%, acelerando frente aos 4,53% dos 12 meses anteriores e se mantendo acima do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Para o ano, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Uma pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,55% em outubro, acumulando em 12 meses alta de 4,66%. No acumulado nos 10 primeiros meses de 2018, a alta é de 3,81%, acima do registrado em igual período de 2017, com 2,21%. Os preços do grupo alimentação e bebidas aceleraram para 0,59% em outubro, enquanto os preços relacionados a transportes registraram alta de 0,92%. Segundo o IBGE, esses dois grupos responderam por 43% das despesas das famílias e contribuíram com cerca de 70% do índice do mês. A maior alta foi no etanol, seguido por óleo diesel, gasolina e gás veicular. Ainda no grupo transportes, as passagens aéreas tiveram alta de 7,49%. No grupo alimentação e bebidas, a alta foi puxada pelos custos da alimentação no domicílio, com destaques para o aumento do preço do tomate, batata inglesa, frango inteiro e carnes. A gasolina foi o item de maior impacto individual na composição do IPCA de outubro. Em 12 meses, a gasolina também aparece como a principal pressão sobre a inflação, acumulando alta de 22,31% e respondendo por 0,90 pp da variação de 4,56% do índice no período. Paradas desde 2015, com apenas 1% de execução, as obras da linha leste do Metrofor serão retomadas. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira pelo governador Camilo Santana. A retomada da intervenção acontece após o Tribunal de Contas da União suspender uma licitação para as obras depois de denúncias de irregularidades na tramitação da concorrência pública.
O trecho que será executado na linha leste do metrô de Fortaleza terá pouco mais de 7 quilômetros de extensão e vai ligar o centro ao terminal do Papicu, sendo uma estação de superfície no centro e outras 4 subterrâneas: Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Camilo Santana. A perspectiva é que tenha 200 mil pessoas por dia sendo transportadas nessa linha leste. Então, isso significa emprego para o cearense, emprego para as pessoas de Fortaleza, mobilidade com qualidade. Para a execução da linha leste, está disponível R$ 1 bilhão do BNDES em financiamento e mais 673 milhões de reais do governo federal e 186 milhões dos cofres do estado. O presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, do MDB, participou da solenidade que marca o começo dos trabalhos. Esses recursos estarão todos assegurados para 2019, para que nós tenhamos certeza que o governador Camilo Santana vai realizar todos os compromissos assumidos. As tuneladoras já estão montadas depois de muito tempo paradas. Os equipamentos foram comprados ainda na gestão do ex-governador Cid Gomes. Camilo Santana disse que a aquisição das máquinas foi fundamental para que a obra custasse menos e para que o tempo de intervenção seja menor. Porque o Estado já adquiriu os equipamentos, estão montados, então por isso que a obra vai sair mais barata. Se fosse para a empresa que é o consórcio, tivesse que comprar equipamento, seria muito mais cara a obra. As comitivas do governo estadual e federal acompanharam os testes dos equipamentos que cavam e concretam ao mesmo tempo. Sem dúvida alguma contribuirá para que os trabalhadores da cidade de Fortaleza, para que toda a população do estado do Ceará sinta-se extremamente envaidecida por uma obra dessa que é uma das mais, se não a mais moderna, linha de transporte de massa, transporte de trabalhadores da população em todo o mundo. A expectativa é que a escavação dure em torno de 2 anos e a previsão é que a obra seja concluída em 4 anos. A obra é alvo de polêmicas, isso porque as construtoras começaram em 2014, mas pararam diversas vezes por conta de entraves, como já mostramos algumas vezes aqui no União Brasil. Foi uma nova licitação, as máquinas estão prontas para começar a trabalhar. O Hemóce lançou a nova campanha de doação de sangue em comemoração à Semana Nacional do Doador de Sangue. O lançamento acontece em Fortaleza e nos hemocentros regionais do interior do estado, com uma programação especial. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Aires. O material da campanha Multiplique Doe Sangue já está pronto para distribuição. Em mais uma edição, a iniciativa chama atenção para as diversas formas de ajudar na doação de sangue, seja como um doador ou mesmo um multiplicador de informações e histórias de incentivo. Essa campanha tem como objetivo, chamar a atenção da população para a importância da doação de sangue, que a doação se torne cada vez mais um gesto regular na população. Tanto que o tema da campanha é multiplique, doe várias vezes, Aquelas pessoas que não podem doar, elas podem multiplicar, divulgando a doação de sangue, incentivando. Essa é a segunda vez que a Mirlia doa sangue. Ela disse que não custa nada reservar uma horinha do dia para fazer o bem. É um pequeno tempo, não demora nem 10 minutinhos, algo tão simbólico, que a gente pode fazer pelo nosso próximo, então é muito gratificante estar aqui hoje. A nova campanha marca também o início das comemorações para a Semana Nacional de Doação de Sangue, que neste ano acontece entre os dias 19 a 25 de novembro. Lembrando que para se tornar um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e original com foto. A partir de agora, o material da campanha vai circular em todo o estado por meio de cartazes em ônibus, panfletos e postagens em redes sociais. Pessoas que são muitas vezes vítimas de acidente, pessoas que vão se submeter a cirurgias de emergência, pacientes que têm câncer, que durante todo o tratamento precisam receber essa transfusão. Por isso que é tão importante a gente sempre ter um estoque adequado, pronto para atender toda e qualquer pessoa que precisa dessa transfusão. Uma vez, Mirlia foi incentivada por uma amiga para doar sangue.
Hoje é ela que recomenda a boa ação. Convido a todos que quiserem vir aqui doar, não custa nada, é super rápido e o atendimento aqui é excelente, as meninas e tudo mais é maravilhoso. Doar sangue é um verdadeiro ato de amor, de fato. E uma doença comum entre os homens, o câncer de próstata, é o segundo tumor mais diagnosticado no Brasil. E como estamos no Novembro Azul, a equipe da TV União Brasília fez uma reportagem sobre o assunto. O senhor Erinaldo, quando trabalhava, costumava fazer exames médicos com frequência. Após se aposentar, resolveu relaxar um pouco. E foi aí que o problema apareceu. Quando foi em 2017, eu tive um problema de câncer de próstata e tudo fruto da falta de acompanhamento, falta de cuidado comigo mesmo. Quando descobriu o câncer, ficou 6 dias na UTI e mais 30 dias internado. A doença havia afetado os rins do aposentado. Eu comecei a apresentar uma parada renal, parando de urinar, enfim, até que chegou a um colapso dos rins. Os dois pararam definitivamente. Então, vindo para o hospital na emergência, a pesquisa feita foi exatamente isso. Além da dificuldade de urinar, a doença tem outros sintomas, como dor e dificuldades na ereção. Neste mês é trabalhado o Novembro Azul, voltado para a saúde masculina e alerta para a mortalidade do câncer de próstata. A campanha alerta para a necessidade de fazer o exame de próstata e toque para diagnosticar o problema mais cedo. O tumor tem um crescimento lento e 90% de chance de cura caso seja diagnosticado com antecedência. Este médico defende que os homens precisam se preocupar mais com a doença para impedir complicações futuras. A partir da 6ª década de vida, ou seja, a partir de 60 anos de idade, tem um risco aumentado de ter câncer de próstata. Então esse rastreamento ele vai começar bem antes desse processo. A gente sugere que o rastreamento comece mais ou menos entre 10 a 15 anos antes. Então, os homens a partir de 40 a 45 anos precisam começar a fazer rastreamento com o exame de toque e avaliação regular com o urologista e o exame do PSA, que é um exame de laboratório. E veja no próximo bloco, o presidente eleito Jair Bolsonaro volta a falar da fusão do Ministério do Trabalho com outra pasta. Até já! Estamos de volta. Trabalho perderá status de ministério, anuncia Bolsonaro. Ele rebateu críticas sobre a falta de mulheres no governo por meio de uma rede social. General Heleno diz que vai assumir gabinete de segurança institucional. Assuntos para a pauta política. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o Ministério do Trabalho, pasta criada há 88 anos, será incorporado a algum ministério. Ele, porém, não informou qual. Bolsonaro deu a declaração após almoço no Superior Tribunal de Justiça, oferecido pelo presidente do tribunal e do qual também participou o juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. Ontem, em meio às especulações sobre a incorporação, o Ministério do Trabalho divulgou uma nota repudiando a fusão ministerial. O Ministério do Trabalho é responsável por elaborar políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda, além da modernização das relações de trabalho. Além disso, a pasta também é responsável por realizar a fiscalização nos postos de trabalho e participa da elaboração de políticas salariais e de desenvolvimento profissional. Jair Bolsonaro usou o Twitter no início da tarde desta quarta-feira para responder às críticas sobre a composição de sua equipe. Em uma das postagens, ele disse, abre aspas, não estou preocupado com a cor, sexo ou sexualidade de quem está na minha equipe, mas com a missão de fazer o Brasil crescer, combater o crime organizado e a corrupção, dentre outras urgências. Fecha aspas. Em outro post, ele destacou, abre aspas, algum jornalista acha mesmo que vou sair perguntando o que cada um faz na sua intimidade para indicar a cargos no governo? Isso é uma grande piada. Fecha aspas. Recentemente, o presidente eleito recebeu críticas de que não havia escolhido mulheres para integrar a sua equipe de transição, que já está trabalhando em Brasília. Na composição do ministério, nenhuma mulher ainda foi anunciada.
E o general Augusto Heleno informou hoje que vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no governo Bolsonaro. Havia dúvidas se ele iria assumir o Ministério da Defesa ou o gabinete, mas hoje pela manhã, após encontro com o presidente eleito na sede da Aeronáutica, ele confirmou a jornalistas que vai para o GSI. Ontem, Jair Bolsonaro afirmou que preferia o general Augusto Heleno como ministro do GSI do que na defesa. O presidente eleito já tinha anunciado o general como ministro da pasta. O Gabinete de Segurança, atualmente comandado pelo general Sérgio Ettigoyen, é o ministério responsável pela coordenação da área de inteligência do governo, ao qual está subordinada a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Com menos de 2 meses para o presidente eleito Jair Bolsonaro assumir o Brasil, o Senado decidiu ontem, de última hora, incluir na pauta de votação a análise de 2 projetos de reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Olá, boa noite, isso mesmo, Miguel. O que na prática, com a decisão, o reajuste já pode ser votado no plenário a partir desta quarta-feira. Para a votação acontecer, porém, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, do MDB, terá que definir um senador para relatar os projetos em plenário, devendo opinar favoravelmente ou contrariamente. Depois disso, o texto será votado. Para entendermos melhor, os 2 projetos foram aprovados pela Câmara em 2016 e apresentados pelo STF e pela PGR. Os textos prevêem que, a partir de junho de 2016, os salários dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República passariam de R$ 37.700 para R$ 36.700 e, a partir de janeiro de 2017, R$ 39.200. Caberá então ao relator designado por Eunício Oliveira propor a partir de quando os reajustes vão valer, ou se a diferença acumulada até a aprovação do projeto será paga de forma retroativa. Nas comissões do Senado, as propostas receberam tanto opiniões favoráveis quanto contrárias. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. O projeto continua sendo debatido lá em Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre esse possível reajuste. Ele disse que vê com preocupação o aumento de gastos que pode ser provocado caso o Congresso Nacional aprove a proposta de reajuste dos salários dos ministros do STF e da Procuradoria-Geral da República. E a revogação do Estatuto do Desarmamento ganhou força nas eleições deste ano e é uma pauta vista com prioridade pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Jair Bolsonaro disse que a pauta armamentista será prioridade em seu governo. Atualmente, para ter a posse de arma, não é nada fácil. Segundo o presidente da Federação Cearense de Caça e Tiro, é preciso que a pessoa faça diversos testes, entre eles psicológico e de tiro, onde a grande maioria avaliada não consegue a autorização para ter a permissão de ter um armamento. Se hoje, entre 100 pessoas que nunca atiraram desejarem possuir armas em suas casas, provavelmente 1 a 2 pessoas dessas aí vão passar no teste de tiro. E se entre essas pessoas alguém delas quisesse tirar o porte de arma, que o teste de tiro é extremamente difícil, eu posso dizer como instrutor que de 10 mil pessoas, sem treinamento, talvez 3 ou 4 passem nesse teste. O presidente da Federação Cearense de Caça e Tiro aponta que é necessário um novo projeto do Estatuto de Controle de Armas no Brasil para facilitar o acesso. Hoje no Brasil tem uma das legislações mais severas do mundo. Ele precisa provar que é um cidadão de bem, ter endereço, fazer um teste psicológico, profissão, e um difícil teste de tiro para posse e um quase impossível teste de tiro para o porte de arma no Brasil. O projeto denominado Estatuto de Controle de Armas dá a qualquer cidadão que preenche os requisitos mínimos o direito de comprar e portar armas de fogo. Caso o projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados, a proposta ainda precisa ser apreciada pelo Senado. Segundo dados da ONG Instituto da Paz, no Brasil, mais de 63 mil pessoas são mortas por ano, sendo grande parte delas por armas de fogo.
Para o pesquisador do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência da Universidade Estadual do Ceará, Jamielson Simões, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento é visto como um risco para a sociedade. Há um descontrole das armas em circulação e nós temos legislação para isso. Então, se a gente conseguisse assegurar o controle, a implementação da lei, o controle de arma e munição, a gente teria uma diminuição certa nos números de homicídio. O pesquisador conclui que a sociedade ainda não está preparada para portar uma arma. Ele considera que os efeitos seriam ainda mais danosos, aumentando cada vez mais o caos social. As pessoas mais pobres vão continuar desprotegidas caso a arma servisse para proteger. Então, serviria também, a desigualdade no acesso à arma estaria também presente. Uma outra questão que aumentaria com certeza são os números de homicídios por motivos banais. E no último bloco do União Brasil, uma visita de voluntários ao Lar Recanto Sagrado Coração e tem ainda o noticiário internacional. Estamos de volta com União Brasil e nossa equipe acompanhou uma das ações do projeto Aprendizes em Ação, realizado pelo SENAC ao Lar Recanto Sagrado Coração aqui em Fortaleza. Os idosos do local receberam brindes e alimentos para ajudar no abastecimento da casa. Isso que chamamos de boa notícia. Chegamos no Lar Recanto do Sagrado Coração num dia de festa, quando os jovens do projeto Aprendizes em Ação do SENAC distribuíram alimentos, perfumes, brincadeiras e muita alegria pelo local. E ficaram ali, à vontade mesmo com os idosos, até num bate-papo descontraído na mesa. A iniciativa é dos alunos de cursos diversos, desde vendas até atendimento em postos de combustíveis, a exemplo do Raimundo. Esse é o projeto do curso, mas eles entregam para a gente como uma forma de ampliar os nossos horizontes, você ter esse processo de aprender a lidar com as pessoas, a fazer, ir atrás e tudo. Então eles dão um projeto, mas a gente tem que fazer tudo, A gente tem que agendar, a gente tem que planejar como vai ser, faz todo um cronograma, um roteiro para poder apresentar o projeto e fazer. Quem cuida do Lar Recanto Sagrado Coração são 12 irmãs vicentinas. São elas que dedicam o tempo para acolher as 30 idosas que moram no local. Além de muita atenção, essas senhoras abrigadas dividem um ambiente seguro e participam de atividades. E claro, quando chega uma visita animada como essa de jovens estudantes, alegra toda a turma. Gosto. Pelo menos anima mais, O projeto Aprendizes em Ação está na 3ª edição, sem fugir da proposta inicial, que é a de realizar iniciativas socioeducativas em instituições de Fortaleza, a exemplo do Recanto, estimulando a cidadania e também o protagonismo dos jovens, porque eles mesmos fazem acontecer. A proposta do projeto Aprendizes em Ação, ela está vinculada à nossa organização curricular, onde nós trabalhamos aqui importantes temas como protagonismo juvenil, atitude colaborativa, atitude sustentável, que são importantes marcas hoje para o mundo do trabalho, para a formação profissional. Dona Celina está na casa há 3 meses apenas e ficou toda animada com a chegada dos estudantes. Ela disse que depois que ficou viúva, se tornou uma viajante mundo afora. Alguém sempre em busca de aventuras e pessoas para uma boa conversa. Oxê, maravilhoso, isso aí é uma vida pra gente. Tanto é bom pra gente como é bom para as outras amigas, Para conversar um pouco, abrir mais a boca um pouco, Raimundo participou de toda a organização. Ele conta que o espírito solidário sempre esteve ali. E foi despertado ainda na infância pela avó dele, que faz festinhas para crianças carentes. Mas a experiência com as idosas, foi diferente. O interessante do projeto é isso, é você tirar o aluno da sala de aula e mostrar para ele na prática como fazer, porque eles poderiam ficar falando lá como é um projeto beneficente, o quão bom você iria sentir com isso, mas não, quando você está lá fazendo, está vendo que está dando certo o projeto, é que você vai sentir aquela sensação que não tem como descrever num livro ou numa aula, Que
bonito esse projeto. E quem quiser ajudar a manter esse trabalho do Lar Recanto Sagrado Coração, pode entrar em contato pelo telefone DDD 85 de Fortaleza, 3281 4139. E vamos agora às notícias internacionais no nosso Giro pelo Mundo. 79 crianças sequestradas desde a última segunda-feira numa escola protestante em Bamenda, na região noroeste dos Camarões, foram libertadas nesta quarta-feira. As crianças foram sequestradas juntamente com 3 membros da direção. Foi a primeira vez que um sequestro desta dimensão aconteceu no país. A libertação dos reféns aconteceu um dia depois de o presidente Paul Biya ter sido empossado em Yaoundé, após ter sido reeleito em outubro pelo 7º mandato consecutivo. Um vídeo divulgado ontem atribuía a responsabilidade do sequestro ao grupo separatista pela independência do estado de Ambazônia, os Amba Boys, traduzindo rapazes de Amba. Cerca de 500 pessoas manifestaram nesta quarta-feira em Bruxelas, capital da Bélgica, em frente ao tribunal, para pedir solidariedade aos migrantes e aos seus anfitriões num caso que está gerando polêmica no país. 12 pessoas estão sendo acusadas de organização criminosa e tráfico de seres humanos. Depois das eleições intercalares nos Estados Unidos, a Rússia não espera uma mudança radical nas relações com Washington. Para um antigo consultor do presidente russo Vladimir Putin, as relações da Rússia com os Estados Unidos são bastante hostis. De acordo com ele, Washington escolheu por razões internas travar uma guerra fria do que se juntar aos aliados europeus. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. Um tiroteio interditou a Avenida Nelson Cardoso, na altura da Avenida Jeremário Dantas, no Tanque, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e interrompeu a circulação do BRT Transcarioca na região na manhã desta quarta-feira. Passageiros que estavam dentro dos ônibus do BRT que passavam pela região se desesperaram e deitaram no chão dos articuladores para se proteger dos tiros. Uma imagem assustadora de fato. A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira uma operação contra os crimes de lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção que supostamente seriam praticados por empresários que atuam no segmento de produção de concreto, extração e comércio de areia e pedra. Conforme a Polícia Federal, estão sendo investigadas 14 empresas que são controladas por um único grupo estabelecido em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. 8 pessoas foram presas. O candidato do PT à presidência da República neste ano, Fernando Haddad, visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta quarta-feira. Esta foi a primeira vez que eles se encontraram após o resultado da eleição de 28 de outubro, quando Jair Bolsonaro derrotou o petista no segundo turno. Haddad permaneceu por pouco mais de 3 horas com o ex-presidente, mas saiu do edifício direto para um táxi, que seguiria até o aeroporto sem conceder entrevista à imprensa que o aguardava no portão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que as eleições de meio de mandato foram um tremendo sucesso. O comentário foi feito no Twitter horas depois do fechamento das urnas, antes mesmo da apuração oficial terminar e mostrar que os republicanos mantiveram a maioria no Senado, mas perderam a maioria da Câmara dos Representantes para os democratas. E fica por aqui a edição desta quarta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da hora. E logo mais, às 21h30, tem a reprise do nosso telejornal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.